Boa noite, pessoal, tudo bem? Essa história do horário não ser fixo, né? Esperar uma outra coisa terminar, me pegou de surpresa hoje. Aí eu acho que eu deixei aberto assim, tocando uma musiquinha de fundo aí para as pessoas também irem chegando e saberem que eu vou estar aqui, né? Ó, como eu prometi hoje mais cedo, o que a gente vai fazer hoje aqui é continuar falando ainda, principalmente, desse tema do comportamento da gente e o tanto que isso pode afetar negativamente a saúde de todos nós. Porque realmente é uma mudança muito impactante. Vão ocorrer efeitos agora, já durante. A primeira fase se manifesta ali com 3 dias mais ou menos. Depois de umas 2, 3 semanas começa a ficar realmente difícil. E aí depois tem uma estabilização. E quando acabar, também vai haver problemas de readaptação, ok? Então, que é importante? Que a gente esteja ciente que essas coisas vão acontecer e que, da maneira que nos for possível, a gente consiga se preparar. Primeiramente, se observar, porque essas mudanças, gente, tá todo mundo, né, mais próximo das pessoas que mais importam na vida, da família e tudo. E são as pessoas que às vezes a gente tem menos cuidado, menos tato para falar com elas, né? E esse tipo de situação, ele pode minar muito os relacionamentos interpessoais das pessoas. Então, é basicamente com isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí eu acho que por isso é a primeira, talvez, grande causa da gente estar falando tanto disso aqui. E a segunda, talvez, seja a gente fazer aquela mesma reflexão que o sistema imunológico da gente depende muito do estado emocional que a gente está. E daí, se a gente não estiver bem, a gente vai ficar mais suscetível a contrair doenças. E a gente não sabe quanto tempo esse estado vai perdurar. A gente não conhece esse vírus. Aparentemente, né, graças a Deus, as coisas estão indo bem, rapidinho a gente vai superar isso, mas não sabemos. Não sabemos a capacidade de mutação, não sabemos o que vai acontecer, né? Então, não custa a gente ficar de olho nessas coisas, tá bom? Daí eu preparei sim uma listinha com algumas dicas aqui práticas que a gente pode assumir, algumas coisas que a gente precisa lembrar nesse período para tomar conta disso. Mas antes, eu acho que vale a pena falar um pouquinho, né, mais desse momento. E aí eu preparei algumas coisas aqui para dizer, que eu acho que é uma reflexão que vale a pena a gente pensar, tá? Porque são tempos difíceis esses de quarentena, né? Não tem como negar. Se um tempo atrás nos dissessem que 2020 começaria com o mundo sofrendo de uma pandemia de coronavírus, eu acho que ninguém ia acreditar, né? O isolamento social já é uma realidade em muitos países. E aí, para lidar com a situação, é preciso cuidar da saúde mental também. Nós somos seres humanos e por mais que a gente se esqueça, né, a maior parte do tempo, nós somos individualmente muito frágeis. Como dizem por aí, a vida é um sopro. Então, a gente não está sendo afetado aí por uma terceira guerra mundial, nem por alienígenas que querem dominar a Terra, tá bom? A gente está sendo atacado por um vírus que a gente não consegue nem enxergar. Então, o nosso maior inimigo no momento nem dá as caras, né? Para se apresentar formalmente, assim, com quem que a gente está brigando. Ele está invisível por aí, contaminando mais e mais pessoas ao redor do mundo todo. E já falei há um tempinho atrás aí que quem ainda não pegou vai pegar, gente. Eu acho que vai pegar todo mundo, não tem jeito. A grande questão é só essa, não pegar todo mundo ao mesmo tempo. E isso gera consequências, né, complicadas para todo mundo. Porque a gente não está falando só das mortes, apesar, claro, dessa ser a pior parte, né? Mas a gente está falando também dos efeitos ruins para a economia, para as mudanças drásticas na rotina de todo mundo. Isso afeta muito a vida da gente. Aqui no Brasil, muito antes do coronavírus chegar, já havia, né, dados da Organização Mundial de Saúde apontando que a gente é o país mais ansioso do mundo. Eu não sei se vocês já sabiam disso. E agora, como é que fica a situação em termos de isolamento, né? Onde é que o nosso recorde não vai chegar? Então, a grande pergunta que não quer calar na cabeça de todo mundo é assim, ó, como se adaptar a esse isolamento social e cuidar da saúde mental? Então, o objetivo aqui hoje é
chegar perto, é abraçar todo mundo que está em casa, de quarentena, se isolando, é, e cuidando de si para cuidar dos outros, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse momento que o Brasil está passando e dar dicas, né? Que eu acho que podem ser, sim, muito valiosas em como preservar não só a saúde física, mas a saúde mental. Até porque a gente sabe que grande parte da saúde física é influenciada pelo estado mental das pessoas. É, se fala muito, né, das consequências do isolamento. Todo mundo já fala por aí. É, além dessa história de prejudicar diretamente a economia, comércio, pequenos negócios, negócios maiores, né? Mas tem também o fator humano, porque toda essa situação ela tem o poder de afetar a saúde mental das pessoas, aumentando os níveis de ansiedade, né? Porque são fatores desconhecidos, são fatores incertos, faz com que todo mundo se sinta inseguro, principalmente em caso como esse, né? Poxa, a nível mundial. É, por exemplo, o empreendedor está apavorado com as contas para pagar. O jovem que, por exemplo, não sei, é diabético, tem medo de ter complicação de saúde. Né? A senhora de idade está sofrendo por ter que ficar sozinha em casa dias e dias. Então, assim, ó, a verdade é uma só. Todo mundo vai sair perdendo alguma coisa durante essa crise, tá? E ninguém está isento. Então, a diferença é que alguns vão sofrer mais e outros vão sofrer menos. E o que a gente pode fazer é buscar amenizar esses sintomas de ansiedade e tentar viver de uma maneira mais saudável, refletindo mesmo sobre o aprendizado que a gente pode ter com toda essa realidade. É uma triste realidade, mas ela pode servir valiosas lições para a gente. Então, pensar, né? Voltar a pensar. Eu acho que a gente estava consumindo muito coisa pronta. Tem gente até que tem preguiça de pensar, mas pensar é legal, viu? Então vamos lá. Vamos pensar em algumas dicas para a gente levar em consideração quando o assunto é quarentena e ansiedade, tá bom? Afinal de contas, assim, como é que a gente cuida da saúde mental em tempos de tanta incerteza? Então vamos lá. Primeira dica: evita o bombardeio de informações, ok? Um dos principais fatores de ansiedade é o excesso de informação. Em 2009 aconteceu uma pandemia na China, né, assim, do H1N1. Só que já existiam os smartphones, mas eles não tinham tanta importância quanto eles têm hoje. Tem um estudo do Google Barometer lá de 2017 que revelou que em 2012 somente 14% da população tinha smartphones. Esse número hoje pulou para 62%. Então, tem mais de 230 milhões de smartphones em uso só no Brasil. E no mundo todo, 5 bilhões de smartphones. Já deu para entender por que as pessoas ficam angustiadas com excesso de informação, né? Porque o smartphone está o tempo inteiro com a gente. Então a gente é o tempo inteiro bombardeado por notícias em tempo real, o que gera uma ansiedade muito grande. A globalização está contribuindo para uma pandemia de pânico, né? O que gera um medo realmente muito excessivo na sociedade. É claro que todo mundo precisa estar bem informado. Ninguém quer que se pare de assistir notícias, tá certo? No entanto, a gente não deve ficar obcecado em sempre ficar, sabe, o tempo todo assim, up to date, online com tudo, e tomar muito cuidado com informação falsa, assim, fake news. Durante esse período de quarentena, a grande dica aqui então é evitar ler qualquer matéria assim de internet e procurar fontes confiáveis. Nem que seja um site, mas vai num lugar só. Não fica o dia inteiro assistindo o noticiário, sabe assim? Procura escolher um horário do dia e se informa ali. Caso contrário, você vai ficar só pensando nisso. Evita também olhar toda hora as notificações do celular, principalmente se você estiver trabalhando e você precisar de concentração. Porque a gente sabe que trabalhar em casa pode ser maravilhoso do ponto de vista logístico, mas é uma droga, porque está tudo à sua mão. Então, tira a notificação do celular na hora de trabalhar, tá? Segunda coisa, estabelece uma rotina. Se você já está trabalhando em casa, mas tem dúvidas sobre como criar uma rotina, segue umas dicas simples. Primeiro,
Primeira coisa, um horário para acordar. Se lembra que você não perde mais o tempo com o deslocamento, né, até o local do trabalho. Então, dá para dormir um pouquinho mais, ok? Pega aí o tempo que você levava para chegar no trabalho e aumenta aí na tua noite de sono. O ideal é começar a sua rotina com um bom café da manhã. E não esquecer que ficar na cama trabalhando de pijama é uma medida péssima, porque a tua produtividade vai cair e vai cair muito. Então, se veste como se você fosse trabalhar, se veste com roupas confortáveis, mas cria um ambiente agradável para isso. Se você pode, se tem um cantinho na sua casa, usa sempre ali o mesmo lugar, uma carinha de escritório que seja, tá bom? Se possível, procura fazer algum tipo de atividade física. Ninguém vai para academia, é claro, mas a gente pode fazer alongamento, a gente pode fazer yoga, onde der. Tem muita gente, né, na internet, beijo Tati, fazendo aí as coisas gratuitamente. Quem tem um jardim, sei lá, pode aproveitar para fazer algum exercício outdoor, assim, entendeu? Tem vários aplicativos, né, que ajudam, fornecem treinos variados, ajuda a gente ali também não se exceder. Então isso é legal. Procura se alimentar bem ao longo do dia. E isso é outra coisa importantíssima, porque não faz do home office a desculpa ali para ficar, sabe, trabalhando horas e horas o tempo inteiro. A gente tem que aprender a encontrar um equilíbrio, né, entre a vida profissional e a vida pessoal, que nessas horas. Então, senão, caso contrário, a tua saúde mental está desqualificada. E ainda pense que talvez isso vire uma tendência, né? Porque, olha, a gente está economizando muito recurso ficando em casa, né? Economizando no mínimo gasolina. Então, de repente, vai que isso vira um jeito novo de trabalhar. Terceira dica, terapia online, tá bom? Muitos pacientes e psicólogos já estão migrando a sessão do consultório para terapia online, né? Porque essa é uma medida recomendada mesmo para poder evitar o contágio do vírus e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde mental. Então, assim, caso você já faça terapia, não deixa de realizar as sessões por conta do isolamento. Conversa lá com o psicólogo sobre a possibilidade, né, da prática ser realizada online, porque isso é bom tanto para o profissional, que não perde a renda, quanto para o indivíduo, que continua ali saudável. Os médicos, né, estão começando a fazer isso, ok? Amanhã eu volto com tudo para o atendimento online, porque agora o CFM já deixou isso claro e regulamentado, e a gente precisa trabalhar, né? E as pessoas também precisam ser atendidas, tá certo? Agora, por outro lado, voltando a falar aqui da terapia, se você ainda não faz terapia e você sente que está com níveis de ansiedade muito altos, essa pode ser a melhor hora para começar a se cuidar, ué. Procura aí plataformas online, liga para algum conhecido, pode ligar para o consultório médico seu, pede indicações, tem diversos psicólogos disponíveis para atendimento assim, de forma remota. Tem até alguns serviços gratuitos, tá? A terapia é uma grande aliada em diferentes momentos da vida da gente. E agora não ia ser diferente. Um profissional especializado, ele pode ser essencial para ajudar a gente a lidar com medo, a lidar com pânico. Então, assim, não hesita em procurar um psicólogo. Teve um sinal de que tem alguma coisa errada, ok? Quarta dica, utiliza a tecnologia para se aproximar das pessoas, né? Por quê? Por mais que o isolamento social seja muito frustrante, a gente não pode negar que a gente vive numa era em que a tecnologia é capaz de ajudar e muito a superar esses momentos, né? Imagina só como é que as pessoas no isolamento elas se sentiriam se não houvesse WhatsApp, Instagram, Facebook para comunicar com amigos e família. Tem um monte de gente que pode estar me vendo aí que sabe como é que era assim, né? Mas tem gente que já nem tem mais essa experiência aí, né? Já nasceu com isso no mundo. Por mais que as mídias sociais causem sobrecarga de medo e de pânico nas pessoas, é claro que elas também têm seus benefícios. Então, durante esse período, aproveita assim para estreitar laço com as pessoas que você gosta. Liga para seus avós que estão sozinhos em casa, faz uma ligação, sei lá, de Skype, FaceTime com uma amiga que você não vê há muito tempo, pergunta como é que está acontecendo lá, sei lá, se você tem amigos fora do Brasil, liga, vê como é que é a situação lá, se é diferente daqui, sei lá. Ou então, de repente, uma coisa legal, marca uma chamada de vídeo com um monte de gente, já viu? Tem vários aplicativos assim, no computador que você instala, você faz chamada com 20 pessoas, então, de repente, sei lá, faz uma bagunça, faz uma festa, né? Essa pandemia, ela tem o poder de aflorar
sentimentos assim de abandono e de rejeição. Então é muito importante, de alguma forma, a gente manter pessoas que você ama conectadas a você. Isso é muito importante. Sem contar que é uma ótima maneira de se distrair e de passar o tempo. Quinta dica: usa a quarentena para se dedicar a atividades que você gosta e que você estava sem tempo para fazer. Todo mundo tem um caso desses, né? Com certeza, agora o momento é a hora de investir naquele hobby lá de pintar, de desenhar, de escrever, sei lá, ler, aprender a cozinhar. Pega alguma coisa que você sempre quis fazer, mas não estava dando tempo. Apesar das desvantagens, né, do isolamento social, também é uma boa hora para a gente esquecer as desculpas e começar a dar atenção para atividades que você deixava de lado no dia a dia, né? Então assim, você que não pode mais dizer que não tem tempo, então assim, desliga um pouco o celular, desliga um pouco a TV e dá atenção para algum hobby, né? Que tal aproveitar esse momento para investir, sei lá, naquilo que você gosta de fazer? Além disso, com a internet, eu acho que a gente tem acesso, assim, muito rápido e muito bons conteúdos gratuitos, ok? É possível assistir aulas online, fazer cursos, basta procurar, ok? Internet não tem só site para ficar bisbilhotando a vida de gente famosa. É só a gente ter o interesse, a iniciativa de procurar, ok? Próxima dica: meditação. Meditação é uma prática assim muito valiosa no cotidiano de muita gente. E agora, nesse momento, seria maravilhoso, seria o melhor remédio de todos. É que existe muito preconceito contra ela, as pessoas desconhecem e nem tentam. Assim, não consegui, sem tentar, né? É assim, é de graça, você faz em qualquer lugar. Você só precisa sentar numa posição confortável, fechar os olhos e tentar controlar a respiração, tentar dominar seus pensamentos. Se você nunca praticou, de novo, vai para a internet, procura ali sites, aplicativos que ensinam como é que esse começo pode ser feito. Tem umas dicas realmente assim que são muito valiosas assim para quem gosta do tema, tá bom? Então eu não vou ficar aqui batendo muito nisso porque tem um pessoal que já tem um certo preconceito, mas ela pode diminuir muito os níveis de ansiedade e de estresse, além de fortalecer o sistema imunológico, que é o que está todo mundo querendo. Porque é assim, quando a mente vai bem, o corpo fica bem também. E nesse período de quarentena, a dica é fazer pelo menos uma meditação por dia. Claro que se você quiser fazer mais, ok. Mas assim, que tal começar o dia, ou que tal terminar o dia com uma meditação? Isso seria transformador, tá? Por que a empatia é tão importante em meio a essa pandemia de coronavírus? Segundo o dicionário, a palavra egoísmo tem o seguinte significado: 1. Amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. E 2. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho, presunção. Quantas vezes a gente já não foi egoísta em nossas vidas? Faz parte do ser humano às vezes. A gente não pode negar. No entanto, a gente está vivendo uma situação em que não há espaço para o egoísmo. As palavras da vez são empatia e consciência coletiva. Muitos de nós nunca vivenciamos uma crise como essa e a gente está assustado. Quem é jovem tem medo de contrair coronavírus e transmitir para os pais e os avós. Quem é de grupo de risco tem medo de adoecer e o pior acontecer. Mas no fundo, está todo mundo no mesmo barco. Essa pandemia chegou para nos lembrar que não apenas da nossa fragilidade, mas que se a gente não se colocar no outro, no lugar do outro, e colocar o outro em primeiro lugar, todo mundo vai sair perdendo. A gente precisa, mais do que nunca, nos colocarmos no lugar do outro.
O medo que uma pessoa saudável de 20 e poucos anos sente é muito diferente do medo que um senhor de idade pode estar passando agora. E toda vez que você tomar a decisão de fazer algo que possa aumentar o contágio, você precisa pensar nesse senhor e em todas as outras pessoas do grupo de risco. Para mim, pode ser apenas um resfriado, mas e para o meu pai, e para o meu avô, e para a avó da minha amiga, e para o meu irmão, sei lá, que alguma doença crônica, já sofreu cirurgia, já fez quimioterapia, ou alguém que tem um diabetes na família. Então, quando a gente decide quebrar essas medidas que estão parando o contágio, a gente não está pensando nas outras pessoas. Só tem um caminho para a gente superar tudo que está acontecendo. É todo mundo lutar junto e pensar nos outros, além de pensar na gente mesmo. Então, a primeira medida é ter consciência de que a gente não está sozinho. E por mais que o isolamento afete a saúde mental e faz as pessoas se sentirem sozinhas, abandonadas e até rejeitadas, como eu falei, é preciso trabalhar a ideia de que este é um momento delicado pelo qual todo mundo está passando junto. Durante a pandemia, procura cultivar pensamentos positivos. Isso porque pensamento pode ser uma das grandes causas da sua ansiedade. Acorde, faz um alongamento, foca na respiração, agradeça. Ao longo do dia, não se deixa apegar por pensamentos ruins e fica, sabe, ali ruminando medo. Procura conversar com pessoas da família, com amigos, para desabafar, para expor como é que você se sente. Mas você não está sozinho, está todo mundo junto. E para se informar ainda mais, né, e ter acesso a diversos conteúdos educativos e tal, eu vou sugerir que você siga o site lá do Instituto. Por exemplo, claro que tem outros, mas estou falando aqui que a gente vai estar lá pondo tudo a funcionar essa semana, mas os conteúdos já estão lá. Tem muita coisa legal, é uma oportunidade que a gente tem de aprender, de ver coisa nova, de ver coisa construtiva. De novo, ninguém está mandando ninguém parar de ver TV ou parar de se informar. Faça isso, é importante, mas escolhe um jornal por dia, sabe? Escolhe um programa, não aquela coisa de ligar num horário, acabou o programa e vira para outro porque tem mais notícia, aí depois vira para outro tem mais notícia, o dia inteiro ali. Pra que essa necessidade de ficar 24 horas up to date, assim, com tudo? Não, espera. E aí você desliga a televisão, tem o smartphone, né? A gente vai pra cama, o smartphone tá lá dando mais notícia. Faz como se você tivesse na vida normal. Na vida normal a gente não tá 8, 9 horas fora de casa pro trabalho. No trabalho ninguém vai ficar vendo notícia. Então, naquela hora, não é hora de ver notícia. Finge que, sei lá, você ganhou um prêmio da empresa e aí tá fazendo um curso, entendeu? Vai lá no instituto, faz o curso lá de emagrecimento com saúde, por exemplo, que aí a gente para de fazer bobagem na hora de emagrecer. Ou então faz o curso lá das terapias quânticas, que é um negócio super legal que pode guardar aí, tá? Daqui a uns anos vai ser o caminho da medicina. Todo mundo está entendendo essa coisa das frequências dessa energia que existe sim ao redor de todo mundo, que a gente passou aí os últimos 300, 400 anos tentando negar de toda forma e agora não tem mais jeito, né? Então, assim, aproveita esse tempo, tá bom? E aí, nesse sentido ainda, então, vamos só recordar umas coisinhas aqui, que foi tudo isso que eu falei, essa preleção aqui. Vamos lá, 10 dicas para o momento, tá bom? Primeiro, entenda que ninguém vai sair igual entrou nesse confinamento, nesse enfrentamento, tá? Nós vamos sair pessoas diferentes. Então, entenda também que o melhor que a gente vai conseguir sair, pelo melhor estado que a gente tenta se preservar, o melhor de quem sair não vai ser igual o melhor de quem entrou. Todo mundo vai pagar um preço por esse negócio, ok? Então, assim, se cobra um pouquinho menos. Se cobra um pouquinho menos, ok? Porque a gente não vai sair igual a gente entrou. Segunda coisa, não pare de se cuidar, né? Deixa
Chamada de vídeo mesmo. Eu já, por exemplo, caí nessa uma vez aqui, há uns dias atrás. Sabe assim, você não penteia o cabelo, você não escova o dente, você põe uma roupa qualquer, assim, parece que todo dia é um dia de, sei lá, domingo de manhã, que a gente não quer fazer nada antes de 1 hora da tarde. Não, peraí, nós estamos falando da vida do dia a dia agora, e ninguém sabe quanto tempo vai durar. Então, os cuidados pessoais, não só de higiene, mas de beleza também, sabe? Não é porque é da família que a pessoa precisa ficar, né? E também você tem espelho em casa, você não é obrigado a se ver feio. Assim, se veja bonito. Então, põe uma roupa legal, sabe? Dá um jeito no cabelo, mantém a barba do jeito que você gosta. Mulherada que gosta de maquiagem, maqueia, sabe? Mas não vai ficar julgado as traças, porque olha com o que a gente vai contribuir, né? Terceira coisa, então, é o que a gente falou muito aqui. Tem uma rotina diária planejada. E aí a dica é o seguinte, ó, pega uma agenda, quem não tem, tá certo? E amanhã é o dia, tal hora eu vou acordar, tal hora eu vou trabalhar, tal hora é isso aqui, das crianças, não sei o que, planejar, ok? Porque senão a gente vai se perder, vai se enrolar, vai esquecer. Planejar é muito legal. Isso muda a vida das pessoas, né, Adriana? Então, assim, faz os planejamentos, tá? E de preferência na noite anterior. Esse agora é impossível deixar de falar, né? Cuidado com a alimentação. Muito cuidado com a alimentação. Quem é meu paciente, a grande maioria das pessoas eu acho que está aqui, acaba que faz acompanhamento comigo, sabe que a gente tem que cuidar do que come a vida inteira, mas tem gente que não está muito assim, tá? Não se deixa dominar pela ansiedade. Primeiro, quem tem a tendência de emagrecer acaba esquecendo de comer, e quem tem a tendência de ganho de peso começa a comer muito mais. Se eu já recebi comunicação nesse período aqui, é gente desesperada porque está engordando cada vez mais. Aí a gente vai conversar, não tem uma rotina. Tem que ter uma rotina planejada. Gente, vocês estão dentro de casa. Dentro de casa é o melhor e o pior lugar do mundo, porque está tudo ali, né? Então, se a gente não se planejar, a gente vai se perder. E, de novo, ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Então, tem uma rotina de alimentação, né? A história de acordar e ter um café da manhã, talvez ter alguma coisinha ali intermediária, mas tem que ter um horário de almoço, tem que ter um horário lá de um lanche maior, um jantar à noite, igual se você estivesse tendo uma vida normal, porque é uma vida normal. Não sabemos quanto tempo vai durar, tá certo? Próxima dica, não fica sedentário, né? Por todos os motivos desse mundo, todo mundo sabe. E a coisa mais simples do mundo, não posso ir na academia, então já estou aqui. Pelo amor de Deus, vai tomar cuidado com também umas coisas que a gente vê na internet, tá bom? O povo fazendo exercício em coxa de cadeira, em beirada de mesa, em pendurando na porta. Cada um sabe de si, tá certo? Respeita sua idade, seu peso, seu corpo, tá certo? Que ninguém vira atleta da noite pro dia. Então, primeira coisa, segurança. Mas mexe o corpo. Nem que seja sair à rua. Eu sei, isso talvez, né, eu não devia falar, mas se a gente sair sozinho, isso está permitido, ok? Tá dando uma volta no quarteirão para dar uma arejada, esticar a perna. Você só não pode sair acompanhado de mais alguém ou um grupo, e aí não rola. Mas ir sozinho, vai lá na praça, dá uma volta, isso não tem problema nenhum. Bom, é lógico o que eu vou falar agora, né? Falei de alimentação, falei de exercício, agora eu vou falar de sono. É a mesmíssima coisa. Não perde a rotina. Cria o ambiente adequado para dormir, cria o horário certo para dormir, tem ali, o sono é importantíssimo, a gente sabe disso. Uma noite mal dormida, conforme a gente vai ficando mais velho, então vai ficando cada dia pior, né? Quando a gente é mais novo, uma noite mal dormida não é nada, mas depois de uma certa idade, leva dias para se recuperar. Então, presta atenção no sono, não vai ficar, sabe, até altas horas na TV vendo noticiário, ou então, sei lá, vendo filme, vendo série, fazendo maratona. Faz de dia, ok? Outra coisa, mantenha-se intelectualmente ativo. Que eu acho que é um resumo aqui do que eu já estava falando, né? Isso é muito importante, que a gente não fique preguiçoso, que a gente não fique acomodado igual o corpo está. Eu acho que, se possível, a próxima dica seria assim: cria alguma coisa. Por quê? Porque criar alguma coisa é algo
muito diferente do que simplesmente trabalhar no automático. Trabalhar no automático é legal, é importante, mas quem tem a capacidade de estar criando coisas novas, fazendo coisas que não sabia fazer antes, descobrindo coisas que não conhecia, levando informações novas para a cabeça, essa pessoa envelhece de uma maneira diferente do que a pessoa que está só no automático, só no automático. E vamos combinar, né, que tudo que gente velha gosta é da rotina, né? Ah, mas eu sempre fiz assim, ah, mas eu nunca fiz assim. É por isso que vem o Alzheimer, inclusive também, tá? Mas assim, uma coisa nova sempre, pelo menos uma coisa nova por dia. Isso faz muita diferença na saúde mental da gente e como a gente vai estar envelhecendo. E eu acho que por último, né, não por isso menos importante, talvez a mais importante de todas, divirta-se. Procura fazer coisas alegres, procura fazer coisas legais, procura interagir com as pessoas que estão aí perto de você, mesmo as que estejam distantes através dos meios digitais, mas assim, divirta-se, já que é impossível se afastar do estresse, se afastar dos problemas, porque por mais que você tente não dar atenção a eles, parece que eles correm atrás da gente, né? E a notícia é ruim também. E a gente, às vezes, também, sem perceber, a gente acaba virando, né, portador de estresse. A gente parece que não consegue reter uma informação nova. A gente está todo mundo querendo, né, o assunto é muito vívido na cabeça de todo mundo, então realmente às vezes difícil de conseguir não fazer isso. Mas então, para compensar que a gente tem aí tudo isso, divirta-se. Tá certo? Procura aí fazer alguma coisa, se tem criança em casa, ou até mesmo as pessoas que você convive, mas que a gente antes não tinha muito tempo para conviver e agora a gente está tendo. Então vamos recuperar, né, sei lá, um baralho, uns brinquedos aí, talvez alguém tenha em casa um brinquedo da época que brincava de brinquedo, um videogame, sei lá, sabe, assim, divirta-se. Eu acho que isso é fundamental nesses tempos que a gente está atravessando agora, né? E aí, como eu estava fazendo essas dicas, assim, todas numa tentativa positiva, a parte de uma dessas conversas da semana passada, assim, que parece que mais agradou as pessoas, foi aquela parte onde eu dei umas dicas para sair de uma eventual depressão. Então, eu vou repeti-las aqui hoje, porque ficou, né, uma conversa só de dicas. Então, é o seguinte, a gente está aqui tentando se proteger, tentando se defender, porque vai haver algum grau de prejuízo. Então, a gente quer que ele seja o menor possível. Agora, se você começou a perceber que já tem coisas que começaram a dar errado, já tem coisas assim que você está diferente, você está mais, sabe? Se você sentiu que o baque já chegou, vamos lá. A gente tem aí 10 dicas também, né? Primeiro, se concentre no que você já tem. Para de pensar nas coisas que você não tem e que você gostaria de ter ou que você está sofrendo porque você não tem. Concentre-se nas coisas que você tem. Por mais que qualquer um aqui viva franciscanamente, ou viva na dificuldade, ou tenha pouco, ou almejasse ter muito mais do que tem, pare e olhe que a gente tem muito. Então, preste atenção e se concentre no que você já tem. De preferência até agradece, né? Que é legal. Segunda coisa, foca naquilo que depende de você. Não vai ficar condicionando o bem-estar ou condicionando os pensamentos a situações, eventos e coisas que você não tem o controle. Isso é um tiro no pé. Então foca naquilo que depende de você. Procure coisas que dependem de você e foque a atenção nelas. Isso é muito legal também. Terceira dica, caso você fique angustiado, que é uma situação que às vezes pega de repente as pessoas. Eu tenho um amigo, por exemplo, em Belo Horizonte, um pouco mais velho que eu, que sempre tinha uma tal de uma angústia que eu tô... Eu confesso que eu ouvia e eu não conseguia entender muito bem o que é que estava acontecendo. Não é que eu tô velho e comecei a ter, não. É que agora, vendo a situação de longe, eu comecei a entender por que a criatura tinha crises de angústia. O dia que eu estiver junto com ele de novo, eu vou explicar. Mas enfim, falei isso só porque é uma sensação muito ruim.
É um sentimento muito consome muito a gente, tá bom? Então, deu lá uma crise de angústia, tá aquela coisa, para, para o que está fazendo, fecha os olhos, respira profundamente, 2 minutos. 2 minutos, tá bom? Não tenha pressa, tá todo mundo enclausurado mesmo? Então assim, ó, respira fundo e manda embora. Respira fundo pelo nariz e solta pela boca, tá? 2, 3 minutos. Gente, é a coisa mais simples do mundo de fazer, mas isso tem um poder, isso tem um poder calmante, isso tem um poder revitalizante, isso tem um poder assim de centrar a gente. É impressionante. Tem até, eu estava lendo outro dia, tem um grupo aí defendendo que o corpo é feito para se curar e a gente perdeu um pouco essa capacidade, tanto que apareceram as doenças, porque a gente estragou a nossa respiração. Ninguém sabe respirar, ninguém respira prestando atenção nela, a gente, sabe, em momentos você prende, em momentos você solta, não tem ali a força. Parece que quando as pessoas conseguem dominar a respiração, a saúde física vai muito melhor, obrigado. E é uma coisa meio maluca isso, né? Mas nesses tempos que nós estamos, eu já não duvido de mais nada. Então, assim, tá angustiado? Para tudo, respira fundo, 2, 3 minutos, faz o teste, melhora. Quarta dica, desânimo, né? Que é outra coisa que pode acontecer muito na história aí dessa depressão. Dica para o desânimo mexe o corpo, né? Quando você começa a mexer, o desânimo vai embora. Eu sei, é difícil de iniciar, né? Mas uma hora a gente tem que tentar, tá bom? E quando você faz isso, você consegue. Então uma boa estratégia, vai lá, liga uma música, começa a dançar. Pega uma música que você goste, de preferência uma música alegre, né? Eu acho que seria muito propício. A gente pega ninguém vai botar, né, uma coisa triste nessa hora, mas pega uma música que mexe, sabe? Brasileiro gosta dessas coisas, a gente tem tanta música animada, a gente tem tanta, né, coisa pra cima, então vamos lá. É um bom momento pra gente mexer o corpo. É impressionante o bem-estar que isso faz. E não é pra ficar dançando o dia inteiro, sabe? 5 minutinhos já muda totalmente. A próxima dica é mais uma explicação do que eu já falei, né? Assim, eu acho que, abre aspas, a alegria reside nos alimentos saudáveis, fecha aspas. Porque a gente comunica, né, saciedade e bem-estar e alegria com serotonina. E é um mediador químico que o cérebro da gente fabrica com base principalmente nos alimentos que a gente ingere. Então, se a gente não tem uma boa escolha alimentar, a gente pode não estar suprindo o cérebro da gente com a quantidade necessária de serotonina que ele precisa para ser um cérebro alegre. Então, né, cuidado aí com as comidas de pacotinho, com aquela coisa que é sempre a mesma coisa ali, pobre de vitaminas, de sais minerais, de diferença, tá? A pluralidade é boa para tudo e para todos. Então, diversifica as refeições. Próximo item. Tem um animal de estimação. Ah, tadinho, vai ficar em casa muito tempo sozinho, fica mal sozinho. Bom, agora tá te fazendo companhia, entendeu? E aí uma coisa eu te garanto. Se você perder esse preconceito, que isso é uma mera de uma desculpa para talvez não fazer algo diferente, que a cabeça da gente não gosta do diferente, a cabeça da gente quer a gente sempre ali na mesma rotina, porque isso economiza energia, né? Algo novo é sempre algo que a gente muitas vezes não quer nem ver. Me basta o que eu sei, quando deveria ser exatamente o contrário, né? Pensadores inteligentes dizem assim, olha, eu trocaria tudo o que eu sei por metade do que eu não sei. Mas enfim, a gente precisa amar alguém. E às vezes é difícil amar o ser humano, né? Às vezes é difícil amar a gente mesmo. Quanta gente a gente vê por aí com essa carência, nem percebe, outras vezes percebe, e relacionar com o outro, então às vezes também é muito difícil. E a gente está aí, a natureza está cheia de bichinho que dá um amor incondicional pra gente. Pede tão pouco em troca, e a gente tem o egoísmo de pensar na gente, né? Então, assim,
a gente produz ocitocina, que é um mediador químico importantíssimo. É o mediador químico do amor. Muda a vida de uma pessoa, entendeu? Só quem já teve um cachorro, um gato, um animal que interage com a gente dentro de casa, né? Entende o que é isso. É da família, é alguém que você ama. Então, e alguém que te dá amor também. Né? Que muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando de solidão, mas também não tomam iniciativa para sair daquela situação. Sétima dica, eu falei lá no início do outro, se cobre menos, porque a gente vai sair com algum prejuízo dessa situação. Então, seja um pouquinho mais indulgente com você mesmo, para de se cobrar tanto. Oitava dica, eu já falei dela aqui algumas vezes, né? Vive o presente, tá bom? O único momento real da vida da gente é o presente. O passado, toda vez que você vai lá revisitar, se a gente tivesse a capacidade de revisitar o que deu certo, ok, seria legal, porque pelo menos a gente já tá, né? Quando eu penso naquelas férias, nossa, aquele lugar legal. Não, eu penso que eu fiquei na fila do aeroporto, eu penso que o garçom atrasou a comida, eu penso que estava horrível alguma coisa que aconteceu, que alguém foi assaltado, alguém se perdeu, a raiva que eu passei porque o fulano atrasava. A mente da gente é assim. Ela se liga no passado negativo, porque são experiências que marcam muito mais a gente do que o passado positivo. Né? E aí o que acontece? Toda vez que você sai aqui do presente para ir ficar buscando uma informação de passado, uma informação negativa, você trouxe uma informação negativa para ser vivida na sua cabeça nesse momento. E é como se você estivesse passando por aquilo outra vez. Onde está a inteligência desse fato? Então, se é para sair do agora para trás, vai para a memória boa. E para frente, piorou. Porque a gente não sabe nem se quando abrir aquela porta aí vai vir um ônibus, uma bala perdida e vai te tirar a vida. E a gente está vendo nesse momento que a vida é assim, ó. Não adianta ter bens materiais, não adianta estudar, não adianta se proteger. Um vírus, a gente nem está vendo. Então eu acho que é um puxão de orelhas para o ser humano assim, oi, você não acha que você está vivendo com a finalidade errada? Eu acho que a gente não foi jogado aqui só para comer, beber e pagar conta. Há de haver outros valores, outras experiências que a gente pode ter aqui que devam ser enriquecedoras para a gente. Então eu acho que isso faz-me pensar um pouco. Né? E aí nesse sentido, claro, vamos nos precaver. Né? Ninguém vai ficar, né, fazendo a cigarra, né? Se vai ficar na flauta o verão inteiro. Não, o inverno vai chegar, ok. Vai chegar uma época da vida da gente que a gente não vai mais conseguir ter a força de trabalho que você tem agora, possivelmente. Ou até essa vez já chegou. Então é legal que a gente se prepare um pouquinho sim, mas não obcecadamente, querendo controlar tudo, querendo prever tudo, querendo ter todas as certezas, querendo saber que nada vai dar errado. Isso não existe. Por mais que a gente se esforce, isso não existe. A gente está aqui de passagem. Né? Todo mundo que nasce morre. E só morre quem está vivo. Então, a gente não vai conseguir controlar tudo. Controle o mínimo possível que dá para ficar com tranquilidade na cabeça. Tá? Então, não saia do presente. Por quê? Ir para o passado e ir para o futuro é pensar na vida. E quando a gente para pensar na vida, justamente a gente para de viver. Então, a gente tem uma escolha para fazer nesse momento presente. Ou eu vou viver, ou eu vou pensar na vida. Eu acho que viver é melhor, tá certo? Até porque pensar no passado não tem jeito, pensar no futuro, né? Nona dica, fale mais não. Aprender a falar não é uma arte quase, né? A gente reclama muitas vezes aí dos excessos que a vida cobra da gente, que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não posso fazer aquilo, porque fulano vai depender de mim. Ei, você se colocou nesta posição. E você não é o centro do mundo. O mundo vai sobreviver. O mundo e todas as pessoas e todas as coisas nele vão sobreviver se você morrer aqui de uma hora para outra. Então, quem está encostado em você por culpa sua, vai até achar legal, depois de um tempo, o não que você aprendeu a falar. Porque todo mundo tem que aprender a se virar. Né? E, de novo, o culpado da gente ficar sobrecarregado com obrigações para o alheio, não é do alheio, é da gente.
tá? Que a gente permitiu, muitas vezes a gente chamou. E aí a gente só faz reclamar daquilo. E por último, seja grato, né? Tá tão na moda hoje em dia, né? Todo mundo termina tudo gratidão, né? Ou então assim, virou quase bom dia, né? Porque bom dia, quando a gente acorda e vai falar para outra pessoa, eu acho que ninguém para para pensar que você está desejando que a pessoa tenha um bom dia. Você está cumprimentando, né? Oi. Um oi é igual um bom dia. E aí, o que eu vejo é que hoje em dia, um gratidão ou um muito obrigado é só uma forma de cumprimentar as pessoas. Ninguém está pensando no significado daquilo. Isso aí é uma gratidão passiva. E existe uma outra... Não, essa é uma gratidão automática, para falar a verdade. A gratidão passiva é aquela assim, que alguém te deu alguma coisa ali naquela hora, você pegou uma coisa, você aconteceu... Aí, você automaticamente você fala, obrigado. Mas eu acho que a gente não para pensar e sentir aquele obrigado, né? Aquilo saiu. E aí o terceiro tipo de gratidão, que é o que conta de verdade, é talvez no meio da experiência agradável, ou então, sei lá, do nada, espontaneamente você sinta o desejo de agradecer a quem quer que seja, né? As oportunidades que a gente está tendo. Ou então que você tenha talvez horas programadas, né? Antigamente a gente rezava de manhã, rezava de noite, tinha gente às 18 horas, né? Então, eu acho que essa que a gente faz com hora programada, porque eu gosto de fazer isso, não é nem ninguém que me impõe, ou então aquela que sai espontaneamente, com significado. Essa é a gratidão que conta. Aquela que todo mundo termina a postagem lá assim, não conta não. Tá? Mas ser grato é muito, muito importante. É impossível a gente estar sendo grato a alguma coisa e estar sentindo sentimento negativo por outra coisa. Pensa aí. No momento em que você está agradecendo, qualquer coisa que seja, você não consegue manter os dois sentimentos dentro. As pessoas que são mais atentas já perceberam isso. Tem gente que nunca nem percebeu. Aliás, tem gente que não sabe nem a diferença do que é emoção para o que é um sentimento. São duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. Deixa eu aproveitar esse restinho aqui, que eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Deixa ele me dar o aviso de 2 minutos, que eu já expliquei. Eu tenho que parar antes, porque senão eu não consigo gravar a aula. Mas vamos lá. O que é uma emoção? Uma emoção é uma mudança que acontece à custa de neurotransmissores e situacional, ou seja, é uma mudança física mesmo que acontece na gente à custa de um evento externo. E basicamente a gente tem 6 emoções apenas. E assim, classicamente, tá? Porque há umas semanas atrás aí saiu um estudo em que essas 6 emoções foram reduzidas para 4, porque eles juntaram 2 emoções lá que a gente via diferente, e aí agora estão chamando só de 4, não de 6. A minha língua está coçando para poder falar quais seriam essas 6 emoções, mas eu acho que eu não vou falar não. Eu vou deixar para que quem está aqui pelo menos tenha a curiosidade de parar de ver notícia ruim e ir para a internet procurar uma coisa legal. E aí dá para eu conceituar só mais uma coisa. O que é o sentimento? O sentimento é algo que você constrói por sentir emoções frequentemente relacionadas a algo ou a alguém. Aí você desenvolve um sentimento por esse algo ou por esse alguém. Então, por exemplo, assim, vamos pegar o exemplo clássico, tá bom? O sentimento de alegria, a emoção de alegria, dei uma dica, alegria é uma emoção, a emoção de alegria constantemente sentida, talvez pela presença ou pelo ato de conviver ali com uma pessoa, te leva a desenvolver um sentimento de amor por aquela pessoa. Então veja que tem uma diferença também muito sutil na duração de uma emoção, que é algo que passou, né? Ela chegou de sopetão e ela foi embora na mesma hora. É um raio assim que passou pela gente. E você vai constantemente tendo essa estimulação da emoção à custa de algo ou alguém, e aí de repente, quando você percebe, tem um sentimento envolvido. Aí o sentimento veio devagarinho, mas ele não vai embora depressa. Então o sentimento é algo muito mais estável.
E ele é desenvolvido à custa das emoções que a gente tem. Então, daquele estado físico que você desenvolve frente a um pensamento, ou seja, né, frente a alguém ou a alguma situação. E daí que é muito interessante a gente entender esses conceitos. Eu acho que uma outra hora eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso está envolvido na gênese assim, de tudo. Por exemplo, vou comentar uma coisa só. Muita gente tem aquele medo assim, né? Ah, eu não vou me apaixonar na vida. Eu não quero relacionamento, eu não quero amar ninguém porque eu vou sofrer. Ou eu já sofri antes e eu tenho esse medo, eu não quero, não é pra mim, sabe? Aquelas coisas assim. Então, sabe qual é o grande poder que o amor tem na vida da gente? Quando a gente está apaixonado, você começa a enxergar o mundo assim meio que com outros olhos, né? Tudo fica meio cor-de-rosa quando você está apaixonado mesmo de verdade, assim. Talvez as pessoas lembrem do primeiro amor, sei lá, né? Da adolescência e tal, mas quando é algo real, tudo fica diferente. Por quê? O sentimento de estar apaixonado, de amar, ele consegue cortar da mente consciente os comportamentos repetitivos. A gente passa a ser a gente mesmo. A gente sai do piloto automático. A gente cala a mente e aí sobra o quê? A consciência, que é quem a gente é. Então, quando você está apaixonado, por uma série de reações, a mente está mais contida. A gente não fica naquela repetição de comportamentos que a gente diz que não é a gente que está vivendo, é outro ser. Né? Que é outra coisa legal, o dia que a gente descobre, o dia que a gente entende que nós não somos o nosso pensamento. Tem um negócio que fala com a gente aqui o tempo inteiro, né? Nós não somos esse ser. Esse ser é parte da gente. É muito legal quando a gente consegue entender isso, né? O que é meditar? Meditar é escutar o seu próprio pensamento, entendendo que você está fora dele. E aí, isso é o primeiro passo. Depois que você entende isso, você percebe que existe uma outra voz aqui dentro também, que muita gente não percebe, outras pessoas já perceberam, mas outros não percebem. Essa voz, ela é completamente diferente do pensamento lógico da mente. Essa voz é a consciência, né? É o eu superior, é a centelha divina, cada um chama, né, como quiser, mas essa voz é Deus, cada um chama como quiser. Não que a mente não seja, tudo que está aqui nesse mundo é Deus, mas propriamente, tá bom? E aí, quando a gente entende que a gente vive nessa dualidade e a gente percebe que muitas vezes a gente dá mais atenção a um do que a outro. Aliás, tem gente que matou completamente um, né? E fica só com o outro. Também não é desejável matar a mente, não, tá bom? O ego desempenha um papel muito importante na vida de todo mundo. Só não podemos dar, né, cartaz demais. Mas enfim, quando a gente entende esta dualidade e muitas vezes a gente tem dificuldade de sair do comportamento repetido, do comportamento padrão, daquele que, né, que faz com que a gente tenha hábitos que muitas vezes a gente deseja o que a gente não quer desejar. Ou a gente faz coisas que a gente não quer fazer. E é muito maluco isso, né? Porque a gente precisa achar uma justificativa, né? Tem gente que finge que isso não está acontecendo, tem gente que põe a culpa no outro, né? Se eu estou querendo uma coisa que eu não queria querer, é porque, sei lá, o diabo entrou em mim. Enfim, a culpa é do outro que me irrita. Existem várias, tá bom? Teorias. Mas, então, a gente entender isso, a gente saber equilibrar isso que a gente tem dentro da gente é muito legal. Só que a mente é muito forte. É muito forte. Mas quando a gente está apaixonado, não. Quando a gente está apaixonado, ela perde as forças. E aí a gente passa a ser mais espontâneo, a gente passa a ser mais alegre, a gente passa a ser menos analítico, menos medroso, menos, sabe assim, tudo que gera ansiedade na gente, apaixona. Apaixona que vai melhorar. Não precisa tomar remédio tarjado. Gente, era isso que eu queria falar.
dar de novo essas dicas todas aqui. Repito, eu estou insistindo muito nesses pontos, porque esse ponto do controle, sabe, da cabeça da gente é o grande risco que a gente corre nessa medida necessária do isolamento. É muito mais importante do que qualquer mal físico que possa acontecer, é o mal que vai acontecer, já está acontecendo na cabeça de todo mundo. Então, falar disso, pensar nisso, agir sobre isso é muito importante, tá bom? Por isso que eu vou ficar falando bastante disso aqui ainda. Mas espero que vocês tenham anotado. Tem umas coisas que a gente esquece. A gente acha legal quando ouve. Não, é mesmo, não é que ele tinha razão, ó, eu vou fazer. Só que a gente esquece. Então, a dica de planejar o dia é legal. Ontem eu baixei um aplicativo no celular de tipo alarme, mas é um alarme diferente, é um alarme customizável, assim, você bota o nome do que é, qualquer obrigação que você quer se lembrar, aí você pode escolher, toca vários horários, não, vai tocar, posso fazer a qualquer hora do dia, você vai adiando, depois eu vou colocar o nome dele aqui, tá? Aí agora eu tive o meu aviso assim, sai fora, porque senão você vai cair. Então, só para lembrar, amanhã eu estou aqui de novo, às 18 horas, para a gente fazer aquela nossa prece coletiva, e depois eu estou de volta aqui depois do Jornal Nacional para falar algum tema aí desse momento da atualidade, tá? Convidar todo mundo aqui então para ficar atento também aí, agora sim, finalmente a gente vai disponibilizar lá os conteúdos do Instituto, visita lá o site, vê os temas, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar do que vai ler lá, porque são conteúdos bem legais e que fazem muita diferença no dia a dia da gente, falando, né, de estética facial, estética corporal, terapia endovenosa, emagrecimento, anti-aging e terapias quânticas, ok? Obrigado pela atenção aí, obrigado pela paciência e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau!